Então, pessoal, vejam que as manifestações clínicas, elas podem ser diversas, né? Existem muitos outros sinais ou sintomas que podem estar associados e que vão muito além da queixa lombar, né? Dessa queixa de lombalgia. Então, em alguns casos, acaba que a avaliação dessa queixa pode sim ser um pouco mais complexa. E visando facilitar a prática de vocês, eu trouxe aqui uma proposta de avaliação clínica, né? Uma avaliação mais sistematizada, bem objetiva e que aumenta aí a chance de direcionar um diagnóstico de maneira adequada, né? E de não deixar passar possíveis diagnósticos diferenciais, tá bom? De uma forma geral, a avaliação clínica vai seguir aquele roteirozinho de sempre, né? Anamnese, exame físico, associado ou não a exames complementares. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Na anamnese, um passo imprescindível, obviamente, vai ser a avaliação da queixa principal, que é a dor lombar, né? Então, faça a anamnese completa da dor do seu paciente. Questione em relação à localização, irradiação, qual que é o tipo da dor, né? Qual que é a intensidade também. Questione em relação a fatores desencadeantes ou agravantes e atenuantes. Veja também qual horário de acometimento, né? Se existe algum horário preferencial em que essa dor ocorre. O tempo de evolução, para a gente fazer aquela classificação em aguda, subaguda e crônica. Questione se ele tem episódios prévios, né? Se ele teve episódios prévios semelhantes. Como é que estão aqueles sintomas no curso, se eles estão estáveis ou se o paciente vem notando uma progressão. E, claro, caso ele já tenha tido algum episódio prévio, o que é que ele fez de terapia, né? E qual foi a resposta dessa terapia diante daquela queixa. Além de destrinchar essa dor lombar, não deixe de questionar também outras condições associadas. Quais seriam essas condições? Sintomas neurológicos, sintomas constitucionais, histórico de malignidade, tá? Tanto pessoal quanto familiar, histórico de infecções bacterianas recentes, principalmente ali de pele, partes moles, tá certo? Se o seu paciente fez uso de drogas injetáveis, se ele é usuário aí de corticoide, né? Usuário crônico de corticoide, que pode levar a uma fragilidade óssea e, consequentemente, fratura, ou se ele passou por algum tipo de procedimento peridural, que funcionou ali como uma porta, por exemplo, para algum quadro de infecção, tá? Nesse contexto, obviamente, não esqueçam do sofrimento social e psicológico. Avaliem o impacto daquela queixa no dia a dia do seu paciente. Avalie se ele tem algum transtorno presente, seja um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, somatização, tá certo? E lembrem-se que essas causas, né, essas condições também devem ser abordadas em conjunto, pois elas estarão intimamente associadas a uma cronificação da sua dor. Então, devem ser abordadas também nesse momento inicial. Nessa questão da avaliação clínica, a literatura sempre destaca os chamados red flags, né? Na verdade, a gente tem os red flags e os yellow flags, que veremos mais adiante. Red flags seriam os sinais de alerta. Então, são pontos na tua história, né, na tua anamnese, que vão direcionar o seu diagnóstico e que, de certa forma, acendem aí ao alerta para outras possibilidades, né, de doenças sistêmicas, de condições mais graves. Quais que seriam essas condições? Na verdade, eu tenho fatores tanto associados aos pacientes, quanto à própria dor ou a outros sintomas, tá? Em relação ao paciente, eu sempre tenho que estar alerta naquele paciente que tem histórico de trauma, no paciente que tem histórico de câncer e nesse outro grupo também, aqueles que têm extremos de idade, tá certo? Menor que 22 ou maior que 55 anos, antecedente de diabetes, antecedente de osteoporose ou um uso prolongado de corticoide, ou que faça uso de substância injetável e ou imunossupressores, tá certo? Em relação à dor, fique atento àqueles quadros de dor que provocam dor noturna, o chamado despertar, aquele paciente que acorda realmente no meio da noite com dor, tá certo? Além disso, aquela dor que já começa ali a passar da fase aguda, tá? A dor com a duração acima de 4 semanas também merece uma atenção maior.
E não esqueça também daquelas dores que o paciente chega para você que está tratando, mas que não está tendo resposta, tá? Essas dores também precisam ser avaliadas com um pouco mais de cuidado. Em relação a sinais e sintomas associados, fiquem atentos aí à perda ponderal inexplicável, febre de origem obscura, presença de algumas comorbidades, principalmente aquelas que predispõem a quadros infecciosos. Atentos também à presença de déficit neurológico focal, principalmente se os sintomas forem progressivos e incapacitantes, e também aqueles outros sinais, né, aquelas outras manifestações que sugerem a síndrome da cauda equina, como é o caso, por exemplo, da incontinência, tá bom? Como eu falei para vocês, os red flags nada mais são do que sinais de alerta. Nesses casos, você obrigatoriamente deve pensar e deve excluir condições sistêmicas e potencialmente mais graves, tá certo? Exemplos aí dessas condições. Nos casos de neoplasia, por exemplo, observem aqui que pontos importantes na história são idade acima de 70 anos, paciente que tem aquela dor que não melhora, que piora progressivamente, uma dor que não alivia à noite, quando o paciente tem uma história, né, já suspeita de câncer, tem também o relato de emagrecimento, tá? Já nos quadros de infecção, também é aquela dor mais arrastada que não melhora, que tende a piorar à noite. Posso ter sintomas constitucionais como emagrecimento e febre, tá certo? É mais comum em pacientes imunossuprimidos ou em uso de corticoide prolongado. E lembrem-se também daqueles que fazem drogas injetáveis, tá? Esse é um fator de risco bem importante para uma lombalgia infecciosa. No caso das fraturas, a gente chama atenção para aqueles indivíduos de mais idade, né? Que tem ali uma fratura na presença de um trauma de baixo impacto, às vezes nem tem trauma, né? E pode cursar realmente com uma fratura espontânea. Lembrem-se também daqueles que fazem uso prolongado do corticoide ou que tiveram históricos de trauma de alto impacto. Pensando em causas mais inflamatórias, na espondilite, não esqueçam, né? A dor vai ter, na verdade, aquela característica mais inflamatória, de ser persistente, de não melhorar com repouso, de muitas vezes ter uma rigidez matinal prolongada, tá certo? E eu posso ter ainda outras manifestações bem características, né? Como artrite, uveíte, psoríase e diarreia, tá certo, pessoal? Então, ao identificar na história de vocês qualquer um desses sinais de alarme, estejam atentos, né? Vejam essas outras manifestações associadas e tentem guiar aí com da melhor maneira possível a investigação diagnóstica. Passando agora para os yellow flags. Yellow flags, na verdade, são sinais que estão diretamente associados à cronificação. Vejam que eu também tenho fatores do paciente e da atividade laboral desse paciente. Observem aqui que nesse cenário o status psicológico do paciente vai influenciar diretamente, é o que eu sempre venho falando desde o início, tá? Diante de um paciente com dor, não deixe de abordar essa outra parte, tá bom? Então, observe se seu paciente tem depressão ou ansiedade, se é aquele paciente que durante a avaliação está com as emoções bem alteradas, né? Paciente que tem níveis desproporcionais de dor na avaliação, que tem medo de novas lesões, que tem muito um discurso de catastrofismo, que fala muito em repouso excessivo, né? Que na verdade pratica um repouso excessivo. É aquele paciente que, às vezes, no contexto laboral dele, ele está insatisfeito, o local de trabalho é inadequado, muitas vezes ele já tem história de abuso de atestado, né? Vai com frequência nas emergências. Lembra que eu falei aquela questão que essa é uma queixa que pode ter um alto ganho secundário, né? A nível de trabalho. Então, estejam atentos nesses pacientes também, tá certo? Complementando a nossa avaliação clínica, a gente parte para o exame físico.
O exame físico preferencialmente deve conter todos esses itens, tá? Inspeção, palpação e percussão da coluna vertebral, exame neurológico mais direcionado, avaliar arco de movimento, fazer elevação de membros inferiores, checar também se existem sinais não orgânicos, né? O que é que seriam esses sinais não orgânicos? Seriam sinais que denotam sofrimento psicológico, como, por exemplo, vários pontos de tensão, pacientes com dor exacerbada no exame físico, paciente com reflexos nervosos inexplicáveis, tá? Então, fiquem atentos nesse contexto também, além de outras condições, como relato de incontinência ou evidência ali de doença vascular periférica, tá certo? Coloquei aqui de forma ilustrativa 2 videozinhos que podem auxiliar a avaliação prática de vocês, tá certo? Observem, ó, que nesse primeiro vídeo a gente começa o exame físico da coluna lombar com a inspeção, né? Avalie se tem assimetria, se tem algum tipo de desvio, cheque direitinho a altura da crista ilíaca, tá certo? Isso também faz parte dessa inspeção. Faça a inspeção dinâmica, né? Com movimentos de flexão, preferencialmente uma flexão de 90 graus. Faça também um movimento de extensão, tá? Tudo isso faz parte da inspeção dinâmica. Não esqueça da lateralização para ambos os lados, é importante fazer essa lateralização, bem como, gente, a rotação, tá? A rotação também faz parte desse tipo de avaliação. Uma outra manobra que pode nos ajudar no exame físico é a manobra para avaliar a mobilidade de coluna, teste de Schober. Vou falar mais adiante para vocês, tá? Antes de fazer esse teste, chequem também a questão da palpação, né? Veja toda aquela musculatura paravertebral, isso é extremamente importante. Observem aí como palpar, tá certo? Palpe o processo espinhoso, veja se tem alguma anormalidade. E vocês podem seguir, como eu falei, né, anteriormente, com algumas manobras mais específicas, como, por exemplo, a manobra de Schober para avaliar a mobilidade da coluna. Nela, você vai fazer uma marcação aí na espinha ilíaca, tá? Póstero superior. Faça também uma marcação 10 centímetros acima dessa marcação inicial. E depois dessa marcação, você vai pedir para o paciente fletir. E quando ele fizer essa flexão, o teste ele vai ser considerado positivo, né, adequado, quando a distância aumentar em pelo menos 5 centímetros, ou seja, aquela distância de 10, eu vou ter ali pelo menos 15 centímetros. Feita essa parte inicial, esse seria um exame mais geral, tá, da coluna lombar. Eu tenho que lembrar também que naqueles casos que eu tenho suspeita de radiculopatia, eu tenho que fazer também outras manobras mais específicas. A mais clássica, né, a mais comum e que provavelmente vocês fazem sem nenhuma dificuldade, é a manobra de Lasseg, tá certo? Onde a gente pede para o paciente ficar aí em posição supina, tá certo? A gente vai fazer a elevação passiva do membro acometido, sempre estabilizando ali o joelho, tá? Para não ter flexão. E o paciente vai ter uma exacerbação, uma dor ali irradiada, numa angulação de pelo menos 35 a 70 graus, tá certo? Geralmente essa é a angulação padrão em que o paciente manifesta algum tipo de dor. Esse tipo de teste, quando alterado, ele sugere fortemente um quadro de radiculopatia associado, tá certo? Do exame físico, gente, é basicamente isso. E a gente passa agora para os exames complementares. Vou pedir exame complementar para todos os meus pacientes? A resposta é não, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando pelos exames laboratoriais. Os exames laboratoriais são os que menos ajudam na investigação de lombalgia, tá? A gente geralmente vai reservar eles para aqueles casos que a gente tem suspeita de inflamação, de infecção, de neoplasia, tá? Porque aí dificilmente nesses casos esses exames vão vir normais. Então fica mais reservado para esse contexto, tá? Sendo assim dispensável na maior parte dos pacientes com dor lombar aguda.
Quando você suspeitar daquelas outras condições, você pode aí lançar mão inicialmente de hemograma, PCR, VHS ou outros exames complementares a depender da história clínica do paciente, tá certo? Já os exames de imagem, não. Eles são os melhores, de fato, para diagnóstico. Mas aqui também tem um porém. Eles também vão ter uma utilidade bem limitada nos pacientes em que eu não tenho sinais de alarme, tá certo? Nesses pacientes sem sinais de alarme, né, tem ali uma lombalgia aguda e não tem nenhum sinal de alarme na história, a realização de exames de imagem não melhora resultados, ele aumenta o uso de procedimentos invasivos, né, e consequentemente aumenta custos em saúde, e vale ressaltar também que a gente até pode encontrar algumas alterações, mas que até 20% das alterações encontradas, elas são alterações assintomáticas. Por exemplo, uma hérnia discal intraesponjosa, né? Uma degeneração anular. Essas são alterações, espondilolistese, né? Alguns graus leves de espondilolistese. Às vezes tem lá a alteração no exame e isso não está gerando nenhuma repercussão no teu paciente, tá certo? Então, estejam atentos a isso também, evitem, né, aquela questão de overdiagnoses, overtreatment, tá? Lembrem-se sempre, exame de imagem apenas naqueles pacientes que têm sinais de alarme. Se for uma lombalgia de fato aguda e aparentemente inocente, eles são completamente dispensáveis, tá certo? E além da realização, fica a informação aqui em relação a repetir, né? Obviamente, a gente não vai pedir exames seriados para todo mundo. A gente só vai repetir o exame quando o paciente tiver novos sintomas ou alteração naquele padrão de dor que ele já tinha. Vamos falar um pouquinho de cada um desses exames, começando pela radiografia convencional, né? Sempre que a gente for solicitar, lembrar das incidências, tá certo? AP e lateral. Esse geralmente é um exame mais inicial. A indicação dele mais precisa seriam aqueles quadros de lombalgia aguda ou crônica que tem sinal de alarme, tá? A gente pode lançar mão inicialmente, mas em muitos casos eles podem não ajudar na definição etiológica, né? E a gente vai precisar progredir com exames mais específicos. Só lembrando novamente aquela questão que alguns achados podem ser evidenciados em pacientes completamente assintomáticos, tá certo? Passando agora para exames mais acurados, que seriam tomografia e ressonância. As indicações são basicamente as mesmas, tá? Lembrando que a ressonância sempre vai ser superior à tomografia e que ambos os exames preferencialmente devem ser realizados com contraste. Outros exames de imagem, eu trouxe aqui uma listinha para vocês, mas são exames menos usuais, a depender da queixa do teu paciente, tá? Como, por exemplo, mielografia, mielotomografia, que é um exame mais invasivo, né? Naqueles pacientes em que vocês fez tomo ou fez ressonância e ainda assim não conseguiu definir a etiologia daquela dor. Discografia já foi um exame muito utilizado, mas atualmente ele está proscrito, tá? Mas ele era muito bom para avaliar a questão de hérnia de disco, mas pelo potencial efeito colateral de degeneração discal, ele está proscrito nos dias atuais. Cintilografia, vocês também podem lançar mão, principalmente na suspeita de tumor, de infecção, de doença óssea difusa, tá? Mas lembrando que esse é um exame que, em muitos casos, ele tem uma especificidade bem limitada, então acaba que você tem a necessidade de complementar com outros mais específicos, como é o caso da ressonância. Eletroneuromiografia, naquele paciente que você tem dúvida, será que realmente é um envolvimento radicular, né, uma lombociatalgia? Ou será que ele tem outra doença do sistema nervoso periférico, que eu não estou conseguindo identificar tão bem? E a densitometria, né, naquele paciente que chega com fraturas, para você fazer esse rastreio ou diagnóstico precoce da osteoporose. Então, resumindo essa parte de exames complementares, lembrem-se sempre, lombalgia aguda, sem sinais de alarme, exames complementares são completamente dispensáveis, tá certo? Já quando eu tenho os chamados red flags, os sinais de alarme, eu posso inicialmente pedir exames laboratoriais iniciais e um raio-x da coluna lombar,
tá certo? Caso seja insuficiente, prossigo aí a minha investigação com tomo ou ressonância, com a pesquisa, né, com rastreios infecciosos, se for o caso, né, se for suspeito, pedir hemoculturas, pedir urocultura, cintilografia óssea ou eletroforese de proteínas. E aí, só fechando a parte da nossa avaliação clínica, vamos ressaltar novamente alguns possíveis diagnósticos diferenciais, né? Lembram das 3 classificações: mecânica, não mecânica e dor visceral referida. Na mecânica, já falamos de várias na fisiopatologia, né? Lembra da tensão lombar, de condições degenerativas, hérnias de disco, osteoporose, doenças congênitas também é um ponto que a gente não citou, mas que também tem um papel importante na lombalgia mecânica e também alguns graus de espondilolistese. Já na não mecânica, nós vimos aqueles 4 cenários, né? Condições infecciosas, neoplásicas, inflamatórias e a própria osteoporose. E na visceral, doenças em órgãos pélvicos, como é o caso de prostatite, de endometriose, doença renal, né? O clássico seria a nefrolitíase, a pielonefrite, aneurisma aórtico, doença gastrointestinal, como a pancreatite, e hérnia de gordura do espaço lombar. Essas são condições que, embora o problema não esteja ali na coluna vertebral, o paciente tem alguma condição clínica em órgãos externos e acaba referindo a sua dor naquele local ali entre o último arco costal e a linha da cintura.